Olá, gente! Eu sou Flávia Azeredo, professora da ETEFOR, Escola Técnica de Fortaleza, e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o nosso módulo de ortodontia. O módulo de ortodontia é composto pela aparatologia ortodôntica. Quem já assistiu a aula comigo sabe que eu gosto muito da origem das palavras. Então, aparatologia, se nós pegarmos na origem, nós vamos ver que aparato significa aparelho e logia, estudo. Então, são estudos de aparelhos ortodônticos utilizados na ortodontia. Ortodontia, por sua vez, também é uma palavra composta por orto, que significa reto, verdadeiro, alinhado, e dontia, que diz referência a dentes, então são dentes alinhados. Nós então estaremos entrando no estudo dos aparelhos ortodônticos utilizados para alinhamento dos dentes. Antes da gente iniciar esse estudo, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Nesses conceitos, nós precisamos relembrar dentição decídua, dentição mista, dentição permanente, quais são os músculos que estão em volta desse contexto, contexto oral e perioral, e quais são os ossos, as estruturas ósseas que também compõem todo esse sistema para que a gente tenha um bom desempenho dos aparelhos ortodônticos. Primeiro a gente vê a dentição decídua, que são os dentes chamados vulgarmente de dentes de leite. Essa é a primeira dentição que aparece no ser humano, onde nós vamos ter entre 0 e 6 anos a chegada de todos esses dentinhos na cavidade oral. Esses dentes são compostos por 20 no total, 10 dentes em cada arcada, por isso é chamado de decíduo, por serem 10 dentes em cada arcada. Nós temos também que lembrar que nessa dentição nós não temos dentes premolares, nós temos incisivos, nós temos dentes incisivos laterais, nós temos caninos, nós temos os molares decíduos. É bom lembrar também sobre a dentição mista. A dentição mista, ela, na verdade, está na cavidade oral entre os 6 e 12 anos de idade, quando o indivíduo perde alguns dentinhos de leite, alguns dentes decíduos e outros dentes permanentes já chegaram na cavidade oral. Então, essa dentição, ela fica misturada. Ela fica com alguns dentes da dentição anterior e alguns dentes que são os permanentes, que vão estar para o resto da vida com o indivíduo em sua cavidade oral. Esse período compreende 6 e 12 anos do indivíduo. Precisamos lembrar também sobre a dentição permanente. A dentição permanente, ela se consolida a partir dos 12 anos. É uma previsão de que aos 12 anos, nós temos como previsão que aos 12 anos, o dente canino ele chega na cavidade oral. O canino é o último dente permanente a chegar na cavidade oral do ser humano. Esses dentes são 32 dentes se nós contarmos com os dentes terceiros molares, que são os sisos, os chamados sisos. Esses dentes, eles por vezes não aparecem na cavidade oral, a gente tem registrado muita agenesia dos terceiros molares. Então, ou o indivíduo tem 32 dentes, ou ele tem 28 dentes, se ele não tiver os dentes terceiros molares. Além disso, nós precisamos lembrar, quando nós estudamos ortodontia, especialmente os aparelhos ortodônticos, que toda a musculatura que circunda a boca, que está presente no momento de mastigação, no momento de fonação, ela é importantíssima, porque ela vai exercer uma presença gigantesca no uso dos aparelhos ortodônticos. Então, nós temos vários músculos que compreendem esse sistema estomatognático, especialmente bucinador, maceta, elevador do ângulo da mandíbula, depressor de ângulo dos lábios, o orbicular dos lábios, são elementos, são músculos que vão participar muito ativamente do uso dos aparelhos ortodônticos. A gente também não pode esquecer um músculo muito importante, que é a língua. A língua, ela também vai disputar espaço, vai dividir espaço com os nossos aparelhos ortodônticos. Além disso, nós temos vários ossos que compõem a face do indivíduo. Os mais importantes para a gente nesse momento, para a gente relembrar, são mandíbula, que é um osso da face móvel, o único osso móvel da face, e a maxila. A maxila, ela
compreendida por mais do que um osso. E a gente precisa não esquecer que no meio do palato, no meio da maxila, nós temos uma sutura chamada sutura palatina. Essa sutura, gente, é como se fosse realmente uma costura onde a boca, o palato, ele se entrelaça, ele se consolida. E alguns aparelhos nossos, eles vão exercer função de disjunção, de tentar abrir, separar e expandir essa maxila. Por isso é importante que a gente relembre essa questão. A mandíbula, ela também tem uma divisão em seu terço anterior, chamado sínfise mandibular. É importante que a gente também não esqueça dessa outra estrutura. Bom, para que a gente converse sobre ortodontia, a gente tem que conversar sobre mau posicionamento dos dentes, ou seja, maloclusões. O nosso teórico mais presente nessas discussões é Edward Engel. Engel foi um dentista e um estudioso americano que desenvolveu uma série de teorias com relação às maloclusões, e ele inclusive chegou a desenvolver a classificação dos dentes de acordo com a sua posição. Até hoje, é a mais usada na ortodontia porque realmente é uma classificação simples de ser compreendida. Engel, ele toma, a classificação dele é dentária, é importante que a gente não esqueça disso. Ele não faz referência à estrutura óssea, somente à estrutura dentária. Ele escolhe o primeiro molar superior para basear toda a sua estrutura da classificação das maloclusões. Por que ele escolhe o primeiro molar? Por simples razões. Primeiro, porque esse é o primeiro dente a erupcionar na boca do indivíduo. É o dente permanente que primeiro chega na boca do ser humano. Além disso, ele não depende de que nenhum outro dente caia, que não aconteça a esfoliação de um dentinho para que ele chegue. Quando ele chega, todos os dentes descidos ainda estão na boca do indivíduo. Ele chega por volta dos 6 anos de idade e ele se posiciona lá atrás do último molar descido, do último molar de leite. Ele inclusive passa algum tempo em infraoclusão, abaixo da oclusão dos outros dentinhos. Ele também fica localizado numa área de grande condensação óssea, porque ele vai exercer um papel muito importante na mastigação da pessoa. E ele é um dente que também é muito robusto, é de grande volume. Então, esses são os motivos que Engel viu para escolher o primeiro molar, inferior e superior, para montar toda a classificação dos dentes em cima deles. Vamos encontrar na classificação de Engel, de Edward Engel, primeiro classe 1, o indivíduo mordendo em classe 1. Nós vamos sempre dizer classe 1 de Engel, é assim que a gente se refere. Na classe 1 de Engel, nós vamos encontrar o primeiro molar superior ocluindo exatamente com sua cúspide mesiovestibular no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Nós vamos sempre encontrar essa condição de mordida de molares em classe 1 de Engel. Bom, na classe 2, nós vamos encontrar o dente superior, os dentes superiores ocluindo um pouco mais adiante, especialmente o molar superior. Então, esse indivíduo vai ter a cúspide mesiovestibular posicionada além do molar inferior. Observem que aqui eles estão numa condição de oclusão bem diferenciada da classe 1. E isso faz com que o indivíduo ele tenha projetado todos os dentes superiores um pouco mais pré-vestibular. Bom, na classe 3 de Engel, nós vamos encontrar outra configuração de oclusão dos primeiros molares. Nós vamos encontrar o primeiro molar inferior muito mais protruído, muito mais avançado do que o primeiro molar superior. Então, nós vamos ter a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior ocluindo posterior ao primeiro molar inferior. Isso faz com que a gente já perceba de início que esse indivíduo ele vai ter toda a sua mandíbula protruída, avançada com relação à maxila. Bom, vários problemas podem acontecer em todas essas maloclusões, em todas as classes de Engel. Na classe 1, nós vamos encontrar apinhamentos, diastemas, mordida aberta, sobremordida, biprotrusão e mau posicionamento dos elementos dentários de forma individual. Vamos tentar analisar uma a uma.
Bem, no paciente que tem classe 1 de Engel, apresenta classe 1 de Engel, nós vamos perceber um perfil reto. Observem que essa modelozinha, essa criança, ela tem um perfilzinho reto, mas quando a gente observa a criança de boca aberta, né, a dentição da criança, nós vamos perceber várias alterações dentárias, mau posicionamento de dentes. Todas as duas crianças, elas apresentam vários dentes posicionados de forma errada. A gente também pode encontrar apinhamento e mordida aberta. O apinhamento, ele é a falta de espaço para que os dentes permanentes erupcionem em seus locais. Isso a gente pode perceber somente quando a gente abre a boca da criança, ou do adolescente ou pré-adolescente, que ali a gente tinha menos espaço para a chegada dos dentes permanentes. Já a mordida aberta, a gente também tem pouco espaço, mas aqui a gente tem uma maloclusão que é muito constante em crianças que chuparam o dedo ou crianças que fizeram uso de chupetas erradas. E aí isso faz com que todo o palato tenha uma má formação, se forme de uma forma equivocada e que os dentes permanentes cheguem também numa posição desfavorável, deixando que a parte anterior fique toda aberta, onde os dentes eles não ocluem. Outra questão na classe 1 que pode acontecer é o diastema. O diastema é uma separação entre os dentes. E aí a gente pode ter N motivos. A gente pode ter isso provocado por freio lingual, que é muito baixo, né? Freio, ou então interposição de língua. A pessoa, quando faz interposição de língua, ela termina projetando os dentes um pouco mais para vestibular, fazendo com que diastemas se formem. A gente também encontra muita sobremordida na classe 1. A sobremordida, gente, é um overbite aumentado. O overbite é esse espaço de trespasse do dente superior sobre o dente inferior, onde a gente praticamente não visualiza nada do dente inferior na cavidade oral. Nós temos também muito biprotrusão. Protrusão é avanço e bi das duas arcadas, superior e inferior, maxila e mandíbula. Isso não significa dizer que essa protrusão ela é esquelética, ela pode ser somente dentária. E a gente também encontra muito dentes individualmente mal posicionados, mesmo o indivíduo estando em classe 1, onde os dentes eles não encontraram espaço adequado, onde eles terminaram ficando um pouco girados, mas isso a gente vai discutir um pouco mais sobre mau posicionamento individual dos dentes quando a gente for falar de uma outra classificação que não é a de Engel. Bom, em classe 2, nós também encontramos alguns problemas, claro. Nós vamos ver que o primeiro molar inferior, ele está distalizado. Quando a gente fala distalizado, a gente quer dizer que ele está distante do meio, da linha média do indivíduo. Esse paciente que tem classe 2 de Engel, ele vai ter não mais um perfil reto, ele vai ter o seu perfil bem convexo. Vejam só como é que se configura a face dessa criança. Eu, por exemplo, que sou classe 2 de Engel, eu também tenho um perfil bem convexo. Essa é uma característica de classe 2 de Engel. Nós vamos ter aqui um desequilíbrio muscular, porque esse indivíduo, ele por vezes não consegue fechar a boca, ele não consegue fazer o selamento labial. Nós vamos ter um overjet e um overbite muito pronunciados. Overjet é quando o dente se projeta para frente. Overbite é quanto ele se sobrepõe ao inferior. Então, nós vamos ter essas duas condições aumentadas, alteradas. Nós vamos ter, provavelmente, uma mordida profunda, quando esse meu overbite é muito grande, e nós podemos ter o comprometimento da curva de Spee. Esse também é um conceito que nós vamos discutir em outros momentos, em outros módulos nossos. Bom, a classe 2 de Engel, ela tem subdivisões. A gente fala classe 2 de Engel divisão 1 ou classe 2 de Engel divisão 2. A diferença está na classe 1 nós temos a projeção, o overjet muito aumentado desse indivíduo. E na divisão 2 nós não vamos ter essa mesma situação, nós vamos ter os dentes superiores anteriores mais palatinizados, mais lingualizados e se sobrepondo aos inferiores. Nós vamos ter uma sobremordida muito pronunciada. Então, nós temos classe 2 de Engel, divisão 1 e classe 2 de Engel, divisão 2.
Bom, na classe 3 a gente já viu que o que a gente tem muito característico é a protrusão demasiada da mandíbula. Nessa situação nós também temos um paciente com um perfil que não é um perfil reto, nós temos um paciente com um perfil côncavo, exatamente pela protrusão mandibular. Nós vamos encontrar um cruzamento de mordida anterior e posterior. Claro, se a mandíbula se posiciona mais à frente, os dentes eles vão se posicionar não da forma correta. O inferior ele vai se sobrepor ao superior, fazendo com que essa mordida ela fique cruzada anterior, cruzada em seus dentes anteriores. E é muito frequente também a gente encontrar o paciente que é classe 3 de Engel com uma mordida cruzada posterior, como a gente percebe aqui nessa imagem. Os dentes inferiores, eles estão além dos superiores. O adequado, o ideal, é que a gente tenha uma mordida como uma caixa e uma tampa, onde a tampa ela se sobrepõe à medida da caixa. Na classe 3 de Engel, muitas vezes essa situação ela se inverte. A parte que seria teoricamente, a caixa ela fica mais, vamos dizer, ampla e a parte superior fica encaixada dentro dessa parte inferior. Bom, gente, aqui a gente conclui esse primeiro momento. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido bom para vocês. E nós acreditamos que essa forma agora de ministrar algumas aulas EAD está sendo muito proveitosa para todos vocês. Até o próximo vídeo.